Olá, meus irmãos e minhas irmãs, como é que vocês estão? Todo mundo na paz, sua alegria? Vamos de Gênesis, capítulo de número 26, amém? Isaque na terra dos filisteus. Vou repetir, Gênesis, capítulo de número 26, Isaque na terra dos filisteus. Amém? Então vamos lá. E havia fome na terra, além daquela primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor, ele disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disse, peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar, e perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca da sua mulher, disse, é minha irmã, porque temia dizer é minha mulher, para que, porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista, e aconteceu que como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse, eis que na verdade é tua mulher, como pois disseste é minha irmã. E disse-lhe Isaque, porque eu dizia para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque, o que isto que nos fizeste, facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tua teria trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo, qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, 100 medidas, por o Senhor o abençoava. E prosperou o homem e ia enriquecendo-se até que se tornasse muito poderoso. E possuía ovelhas, vacas e muitos servos, de maneira que os filisteus os invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, ainda nos dias de seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque,
apartar-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu caminho, acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque a abrir os poços de águas que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam. Depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Isaque, porque contenderam com ele. Então cavaram o outro poço, e também contendaram sobre ele. Por isso chamou-se Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não contendaram mais sobre ele. Por isso chamou-se Reobote, e disse: porque agora nos livrou o Senhor, e prosperaremos nessa terra. Depois subiu dali para Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite. Ele disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. Ali os servos de Isaque cavaram um poço, e Abimeleque veio de Gerar para visitá-lo, com Auzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. E disse-lhe Isaque: por que viestes me visitar? Pois vós me aborreceis e me expulsaste do meio de vós. E eles disseram: havemos visto na verdade que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti. Façamos aliança que não nos faça mal, como nós não temos de tocar e como te fizemos somente bem, e deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhe fez um banquete, e comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinha cavado, dizendo-lhe: temos achado água. E chamou-os o Seba, por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Amém. Irmão, aqui nós podemos observar no versículo, no capítulo de número 26, que o rei dos filisteus, ele percebeu que Rebeca era a mulher de Isaque.
que a Rebeca era mulher de Isaac e descobriu a mentira de Isaac, né? Mentira entre aspas, que foi para proteger a sua vida, porque a Rebeca era muito bela e ele tinha medo dos filisteus descobrir que a Rebeca na verdade verdadeiramente era mulher e não irmã e querer matar Isaac para poder ficar com Rebeca, né? E ele falando que a Rebeca era sua irmã, assim na cabeça dele, e os homens iriam poupar a vida dele, né? Para não magoar Rebeca. Como os filisteus achavam que Rebeca era irmã de Isaac, então os homens daquela época não mataram Isaac por causa disso, né? Isso foi um plano dele. Mas aí o rei descobriu e decretou uma ordem para ninguém tocar em Isaac e nem Rebeca. E deixou eles viver em paz, né? Deixou eles viver em paz. Mas aí, como Isaac é filho da promessa também, assim como nós, eu creio que nós somos filhos da promessa, ele começou a ser muito abençoado, ter muito gado, muitos escravos, que nem a Bíblia fala aqui, né? E começou a ficar muito poderoso naquela terra, porque Deus começou a abençoar ele muito, né? Porque ele é filho da promessa, Deus começou a abençoar ele. Aí os filisteus começaram a ficar incomodados com aquilo, né? Os filisteus começaram a ficar incomodados com aquilo e pediu para ele sair da terra. Pediu para ele sair da terra e ele foi para outra terra. E nisso, a terra que ele foi, Deus continuou a abençoar ele, que todo poço que ele cavava saía terra, todo poço que ele cavava saía terra. Ele continuava sendo abençoado. E os filisteus, vendo isso, viu que verdadeiramente Deus era com Isaac, né? E eles, com temor a Deus, olha para você ver, né, irmãos? Os filisteus, reconhecendo o poder de Deus, ficaram com temor de Deus e foi fazer uma aliança, né? Foi fazer uma aliança com Isaac para que nenhum venha atrapalhar a vida do outro, né? Que cada um vive em paz, cada um no seu quadrado, né? Na linguagem de hoje. E é isso. Tá bom, meus irmãos, meus irmãos? Aqui está o capítulo de número 26, tá? E até o próximo vídeo, até o próximo capítulo. E não se esqueçam que Jesus está voltando. Amém? Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu quero corrigir a minha fala, né? Tem uma parte aí que eu falo que Isaac, ele cavava o poço e saía a terra. Eu falei errado. Isaac, cada poço que ele cavava, saía água. Todo poço que ele cavava, brotava água. Amém? E nisso os filisteus começaram a ficar incomodados, porque todo poço que ele cavava, brotava água, jorrava água dali. E nisso os filisteus verdadeiramente viram que Deus era com Isaac. Por isso que eles queriam fazer a aliança, com temor a Deus. Amém?